Olá, de novo, estamos de volta ao nosso estudo de Provérbios e nós fizemos um pequeno desvio, nós fomos ao capítulo 6 de Deuteronômio para conversarmos a respeito de como nossos pais devem nos ensinar e como nós devemos ouvir a nossos pais. E hoje nós vamos continuar isso nesta lição e depois nós vamos voltar para Provérbios na próxima. Mas então vamos abrir nossas Bíblias de novo no capítulo 6 de Deuteronômio. Nós vamos começar no versículo 4, Deuteronômio capítulo 6 e versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado por este dia. Obrigado pela sua bondade amorosa, sua misericórdia. Obrigado por aqueles que estão assistindo, especialmente os jovens, Senhor. Eu oro para que o Senhor os abençoe. Que a tua graça seja multiplicada a eles, para que eles conheçam a Cristo, que eles possam amá-lo, que eles amem a palavra do seu Filho, a palavra de Deus, as Escrituras, Senhor. Senhor, que eles sejam transformados ao lerem o estudo dos pais, na meditação. Oro pelos pais que eles possam estar ouvindo isso, que o Senhor os fortaleça com graça, para que eles também estudem a sua palavra, que eles orem e sejam capazes de ensinar os filhos, não apenas com a boca, Senhor, mas com o exemplo. Senhor, por favor, nos ajude. A todos nós, em nome de Jesus, amém. Às vezes, quando eu estou ensinando essas lições, vocês talvez me vejam lutando contra um bocejo 1 ou 2 vezes. É porque às vezes eu faço isso de manhã cedinho, ou às vezes depois eu faço isso tarde da noite, e às vezes eu cometo o erro de fazer isso logo após o almoço. E hoje é logo após o almoço, então vamos ver se conseguimos sobreviver. Nós temos coisas interessantes para conversar a respeito. Agora, apenas vamos rever brevemente. Crianças, grandes verdades que vocês precisam aprender. E pais, grandes verdades que vocês precisam ensinar, pois há um Deus que Ele nos criou, Ele nos sustenta, e nós somos responsáveis perante Ele. E nós devemos aprender a responder a esse Deus amoroso, devemos amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, mente, alma e nossa força. Você sabe que há apenas uma pessoa que nós devemos confiar neste planeta, que é Jesus Cristo. E é por isso que procuramos nos conformar à imagem dele. E no verdadeiro teste de espiritualidade, sim, existem regras e mandamentos, e eles não devem ser menosprezados, mas o verdadeiro teste de tudo isso é amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, mente, alma e força. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Agora, ele continua. Ele diz que essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no seu coração, devem estar no seu coração. Agora, crianças devem estar no seu coração, jovens, no seu coração. Mas ele está falando com os pais aqui, ele está falando com pais e mães. E você sabe, há uma grande negligência, mesmo nas igrejas piedosas sinceras, há uma negligência, de certa forma, em toda a nossa vida, 2 graus assim da palavra de Deus. E se você estiver, você vai ensinar seus filhos, se você vai ser um exemplo para as suas crianças, então sabe que a palavra de Deus tem que estar em seu coração. A palavra de Cristo tem que habitar no seu coração ricamente. E de fato, exige que disciplina. Você diz, bem, eu tenho que trabalhar de manhã cedo, eu sei, voltei tarde, eu sei, mas desculpe, isso não é desculpa para não estudar, a ler, meditar a respeito, memorizar, aplicar as escrituras. E é o trabalho, não apenas do pai, mas da mãe também. Queremos que os meninos saibam que eles precisam ser bons teólogos, e queremos que os jovens saibam que eles precisam igualmente ser bons teólogos, que eles precisam ter pensamentos corretos a respeito de Deus, e que eles falem sobre os pensamentos certos sobre Deus.
E os pais, se vocês quiserem um lugar nesse espaço, vocês têm que estudar as Escrituras. Então esteja em uma igreja que as Escrituras são verdadeiramente pregadas. E você vai estudar as Escrituras e você vai poder ser um instrumento para ensinar os seus filhos. Agora vamos continuar. Você deve ensiná-los diligentemente. Ensinar os filhos, incluir as filhas. De novo, eu quero fazer isso bem claro. Você sabe quais são as maiores tristezas? Uma grande tristeza que eu tenho no meu coração é quando os grupos de pessoas mais não alcançadas do planeta são mulheres. E, portanto, não pode haver negligência do estudo local da escola bíblica para mulheres e ensino bíblico para as mulheres, não apenas sobre as mulheres. Com certeza, elas precisam saber sobre como ser uma mulher das Escrituras, que elas precisam saber a respeito disso, saber como criar uma família, ser uma esposa, outras coisas, mas isso não para, e há algo que é único para elas. Elas precisam ser teólogas, que elas precisam conhecer sobre Deus, elas precisam conhecer as obras de Deus, os decretos de Deus, a salvação que Deus realizou por intermédio de seu Filho, como aconteceu, o que foi feito, o que significa, como é aplicado, absolutamente tudo. É uma esperança futura. Nunca pense a necessidade de uma filha é menor do que dos seus filhos. Isso está errado. Está errado. Todos nós somos criados à imagem de Deus, ok? Agora, então você deve ensiná-los diligentemente. Agora, deixe-me olhar minhas anotações aqui. Eu lembro que escrevi algo. A palavra diligente significa gravar, para gravá-las nas mentes e corações dos seus filhos. Agora, isso não é manipulação, isso não é a força. O que é? Pai, mãe, são os mandamentos. É o pleno conselho de Deus, o Evangelho. É precioso para você. Você está gravando no seu coração e na sua mente. Você entende? Tudo o que nós somos começa com a mente. Deve ser compreendido com a totalidade da nossa pessoa, então começa a nos transformar. E se você precisa ver algo que deseja que seus filhos amem Cristo. Você precisa amar a Cristo e precisa estudar a palavra até que isso seja gravado. Agora eu sei que você pode ser como eu, tenho uma memória terrível, é tão difícil para me lembrar versículos da Bíblia e tudo, especialmente depois que o meu coração eu tive um ataque do coração. É muito difícil, mas isso não é desculpa. Isso é tão importante que quanto difícil, não importa. Então, por isso, precisamos gravar essas coisas nas nossas próprias mentes e corações. E, em seguida, precisamos fazer isso com os nossos filhos. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Como fazemos isso? Bem, olhe para o que diz no versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Assim, sim, eu acredito que deve haver devoções familiares em um lugar específico, em um tempo específico, com toda a família reunida lá. Fazemos isso cerca de 4 vezes por semana na minha casa. Mas é isso que isso não lê a Bíblia e depois, pronto, se você não fala sobre Jesus e pronto, acabou. Você fez sua diligência e em seguida nós estudamos as Escrituras para que possamos levar as Escrituras com nós durante o resto das nossas horas do dia. Pensamos em Jesus, falamos sobre Jesus nestes tempos de devoção, para que ao longo do dia Jesus, seja uma realidade para nós. Ele pode ser, você sabe, conscientemente, nós estamos pensando nele, estamos pensando em agradá-lo. Agora, nenhum homem, nenhuma mulher dominou isso. Eu não quero que você traga em uma falsa condenação, mas essa coisa sobre o cristianismo não é uma hora todos os dias, não é um momento de silêncio, tudo o que fazemos, o tempo todo. E por isso, temos um estudo bíblico na minha casa, com meus filhos, minhas crianças. Nós falamos sobre as coisas de Deus, mas se estou construindo algo com os meus filhos, meus meninos ou minhas meninas, também ajuda, você sabe? Também podemos falar sobre as Escrituras.
Nós vivemos aqui nos Appalachians, você sabe, estão bem atrás das montanhas, dos rios e de caiaque e outras coisas. Nós gostamos de fazer coisas ao ar livre e podemos falar sobre Deus. Deus não é algo assim, isolado ou embalado, ou que leva um segmento da vida, que ele está em todas as partes da vida. Cada parte da vida. Eles precisam, você precisa falar muito dele, mas mais do que isso, eles precisam ver em você quando você está construindo. Eles precisam ver quando você está fazendo todo tipo de coisa. Eles precisam ver Deus. Deus é justo. É importante para você nesses tempos é quando você está sentado com a Bíblia, dando a eles instruções. Por isso, é sobre andar com Deus e praticar a presença de Deus. Memorizando a sua palavra, meditando a respeito da sua palavra. E eu perceber tudo que você entende é feito por Deus, é para Deus, para a glória dele. Tudo que você faz deve ser feito para a glória dele. E como você não fica assim em um dia, ou uma semana, ou um ano. E nenhum de nós chega ao estado perfeito. Mas pais e mães, escutem. Qual é o melhor momento para plantar uma árvore, uma macieira? O melhor momento para plantar uma macieira foi há 30 anos atrás. E o segundo melhor momento é hoje. Então, se você foi negligente com a palavra, deixe de ser negligente com a palavra. Você sabe, bem, eu não sei como fazer isso. Eu não sei como ler a Bíblia. Bem, a Bíblia você poderia falar com seus pastores. Mas eu posso te dizer o que eu quero dizer. Isso te dá uma boa Bíblia de estudo. Enfim, as que eu recomendo são a Bíblia de estudo de John MacArthur, a Bíblia da Herança da Reforma também, uma ótima Bíblia. São Bíblias de estudo maravilhosas. Podem ser muito úteis para mantê-lo nas entrelinhas, para você começar a ler. Você não entende algo, aí você olha as notas, você vai indo, você lê, e você vai lendo, passando pelas Escrituras, pai. E cada vez mais você começará a interpretar as Escrituras com as Escrituras. Você começará a dizer, não, você sabe que Abraão creu em Deus, o que isso significa que você... Aí você vai para Romanos, capítulo 4, e você vê que tudo tem explicação. Você entende? Ao ler as Escrituras, você começará a ter cada vez mais clareza. Deus abençoará a sua diligência. E você precisa fazer isso por você, para fazer isso pelos seus filhos. Mas também, o mais importante, você precisa fazer isso para a glória de Deus. Agora, eu estou trabalhando em um livro e acabei de escrever um capítulo sobre a única pessoa inesperada, e isso é Jesus. Ele é a única pessoa na história que foi profetizada para vir com tantas intrincadas profecias. E ele veio, ele cumpriu todas elas, mas no final do estudo eu vi a 1 Pedro, onde ele diz que os anjos desejam ver essas coisas. E ele fala a respeito dos profetas que estudam diligentemente para tentar descobrir a pessoa no tempo do Messias, e os apóstolos que estavam a par das informações que eles passaram a vida inteira pregando, e que até os anjos, literalmente no grego, a palavra é que eles se inclinam para olhar essas coisas que Deus fez por nós em Cristo. São importantes. Se até os anjos acham que foi importante, deveria ser mais importante ainda para nós que fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Então comece a ler a palavra. Você sabe? Comece, se você está na estaca zero, se estiver da estaca zero, amanhã não leia 1 hora direto. Você sabe, não comece de 0 a 60 minutos, 3 dias seguidos, e depois não faça mais nada. Pare e comece com um capítulo por dia e cresça mais e mais. E o mais importante não é o quanto você vai ler, é o que você está sinceramente buscando a Deus. Por isso nós precisamos estudar essa palavra. Agora, outra coisa. As pessoas me perguntam o tempo todo, você sabe, como você faz, como você fez, enfim, o seu estudo da Bíblia com seus filhos. Também é muito diferente do que as pessoas pensam. Muitas pessoas pensam, você sabe, meu Deus, eu quero um estudo bíblico igual na casa do Poosh, você sabe, as crianças provavelmente passam 7 dias por semana, você sabe, 1h30 por cada vez. Não é assim que nós fazemos. Acreditamos na igreja local e as minhas crianças vão à igreja. E os nossos anciãos, eu não sou um deles, nossos anciãos são bons expositores das Escrituras. E meus filhos vão conhecer
vão ouvir mensagem de 1 hora em nossa igreja, no domingo de manhã, provavelmente no domingo à noite, quarta à noite. Eles vão ouvir a palavra de Deus. E a minha comunhão familiar não é um substituto para uma boa pregação na igreja. Então não subestime. E se você estiver em uma igreja onde simplesmente não há ênfase à pregação, você provavelmente precisa ir para outro lugar. Agora, então o que nós fazemos? Os nossos estudos bíblicos, ultimamente, eu não sei, os últimos 16 anos, geralmente dura cerca de 20 minutos, 15 a 20 minutos, e se passa disso é porque as crianças têm mais perguntas. Mas, na verdade, geralmente dura cerca de 20 minutos. Eu estava conversando com alguém outro dia e essa pessoa me disse, você sabe, realmente os meus filhos não estão gostando dos estudos, das devoções familiares. Eu disse, bem, o que você está fazendo? Ele disse, nós nos encontramos 7 dias por semana e é 1 hora de duração, lendo tantos capítulos disso e fazemos isso, fazemos aquilo. Dito isso, acho que consigo entender o motivo da rebelião. Não coloque as crianças fazerem mais que elas podem suportar. Faça elas quererem isso mais, mas sem fazer elas sentirem medo. Então, o que fazemos é escolher um livro da Bíblia. Quando meu primeiro filho nasceu, eu fiquei um pouco assim, debaixo de ansiedade. Você sabe, eu procurava todo tipo de material perfeito, discipulado, e claro, não foi possível encontrar nenhum, porque há apenas uma obra literária perfeita, e é chamada as Escrituras. E não há nada de errado em usar estudos. Eu não estou dizendo isso, mas eu decidi que iria apenas ler os livros da Bíblia. Por isso já passamos, acho que provavelmente todo o Novo Testamento, e já passamos por Provérbios, eu acho que, não sei, 3 ou 4 vezes. Eu disse que estamos nele agora, então, porque eu tenho meninos prontos para ir para a faculdade, então vou estudar Provérbios mais uma vez. E o que fazemos é nos sentar e, antes de mais nada, cantamos louvores. Não cantamos muito nossos estudos bíblicos, deixo isso para a nossa igreja, onde lá tem vozes e vozes próprias para todo mundo. Então, não somos grandes cantores. Mas o que nós fazemos é, vamos dizer, meus 3 leitores são Ian, Evan, Rowan, Brownway. Ela apenas acabou de completar 4 anos, ela não está totalmente preparada para ler o New American Standard, no entanto, mas ela está lá, no final das coisas ela está lá, e ela está no estudo da Bíblia. E eu direi que sempre começo com o Rowan, ele tem 12 anos de idade, eu digo, Rowan, primeiro versículo, Provérbios 1:1. Então eu vou falar sobre isso. E eles vão falar sobre isso. Aí eles vão me perguntar, perguntas, ok, Evan primeiro. E Evan lê primeiro. E nós vamos falar sobre isso. Às vezes eles vão perguntar, e eles vão me perguntar, e falaremos sobre isso, e ok, Ian, versículo 3. E geralmente fazemos 6 versículos, eu faço 2 para cada um deles, e depois nós oramos. Mas às vezes, você sabe, normalmente, como eu disse, são 20 minutos, mas às vezes eles perguntam, pai, mas e isso, aquilo, outro, pai, sobre isso, sobre aquilo. Então pode sair completamente do curso e entrar em outros assuntos no que diz respeito às Escrituras ou aplicação das Escrituras à vida. A única coisa que eu não quero que os meus filhos façam, antes de mais nada, quando você começa que os seus filhos sejam cristãos e tal, não pressione eles para serem cristãos, para torná-los cristãos, apenas, senão eles vão se tornar algum tipo de legalista, apenas terão labuta, por suportar aquele tempo por obrigação. São crianças de 9 anos de idade, então dê apenas o que eles podem. E outra coisa com as crianças, não as faça, não os coloque frequentemente em situações em que eles vão perder. O que eu quero dizer com isso, que esses estudos bíblicos prolongados, coisas diferentes, assim, não. Eu gostaria de deixá-los ansiosos para voltar logo, e eles sabem disso, mas 15, 20 minutos com isso. Mas você diz, bem, isso parece meio pouco, sim, mas você está esquecendo o que lemos aqui no versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. E o versículo 8... também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas. É apenas a palavra de Deus que deve abranger todos os aspectos da sua vida. Você entende? Assim você sabe que estamos construindo um baralho, agora para a mãe, agora vamos para o quintal. E assim você sabe, nós podemos conversar sobre coisas. E nem sempre os pais... Ouça-me, pais.
Como se tivéssemos uma refeição depois da igreja. Temos uma refeição depois da igreja aos domingos. Bem, fazíamos isso antes do coronavírus. E você sabe, eu ando ao redor da mesa, eu ouço conversas sobre tudo. E não temos uma regra que diz que na refeição da comunhão você só vai falar de Cristo. Ou somente sobre frutos. Nós ensinamos as pessoas, sim. Você está com amigos, você pode falar sobre todos os tipos de coisas. Porque você, por exemplo, não se vê há uma semana, mas mantenha isso. É importante, se a grande maioria das suas conversas demonstrar uma ausência de Cristo, precisa de alguns ajustes. Não há nada de errado em falar sobre... Sabemos que temos estudantes que conversam sobre jogos de futebol, ou conversam sobre todos os tipos de coisas, você sabe, indo sobre rios, caminhadas, amizades, o que está acontecendo, tudo bem. Mas saiba disso, que se não houver um temor a Cristo passando por essas conversas, e se raramente ele passa por essas conversas, então há um problema. E da mesma forma com os meus filhos, pais, sejam muito, muito cuidadosos, você sabe. De alguma forma nós começamos a cantar, nos alegramos quando os nossos filhos falam sobre o que queremos falar. Bem, às vezes nós devemos ouvir, descobrir o que eles querem falar, e sim, devemos falar sobre Cristo em nossos estudos bíblicos e também fora dos nossos estudos bíblicos. Mas falem sobre tudo, todos os tipos de coisas com seus filhos. Encontre o que eles gostam e vai dar certo. Sempre deixe-os pensando, dizendo, uau, poderia ter ficado mais tempo. Mas não ligue as suas devoções de casa com alguma labuta pesada, que até os mais devotos cristãos podem ter dificuldades, ok? Ok, bem... Vamos estar de volta em Provérbios, e quando chegarmos a Provérbios da próxima vez, esperamos que estejamos agora navegando, caminhando um pouco mais rápido. A razão pela qual eu gastei tanto tempo nessas primeiras lições é porque eu estava lidando apenas com alguns versículos que eu queria estabelecer uma base, e eu queria evitar muitas das armadilhas que as pessoas caem por aí. E a maior é esta. Bem, deixe-me dar a vocês dois exemplos. Um é que eles pensam que Provérbios tudo é sobre princípios. Você precisa entender que tudo no cristianismo é sobre Cristo. E a segunda coisa é que você pensa que poderia apenas ensinar essas coisas aos seus filhos, e seu filho vai simplesmente se tornar um perfeito. E não funciona dessa maneira. Temos a obrigação de ensinar e amar e refletir a Cristo. Mas no final tudo se resume à graça de Deus. E sim, eles precisam de provérbios, mas precisam de Cristo, que escreveu provérbios. Ele é o único que pode transformar sua vida. Você não pode fazer isso através da coerção, ou da força, ou da manipulação, mas apenas por intermédio do compartilhamento do Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo quando você abre o livro de Provérbios. Ok? Então nos vemos na próxima lição e espero voltar ao livro de Provérbios. Que Deus os abençoe.